hoje em dia, porque antes, na verdade, as minhas unhas elas nem cresciam. Eu vivia roendo quando eu tava nervosa ou quando eu tava com ansiedade. Nunca deixava elas crescer, e quando elas cresciam, eram extremamente finas, sempre quebrava, elas pareciam um papel, chega e entortava. Mas depois de tanto pesquisar no YouTube, procurar como cuidar melhor das unhas, ninguém nasce sabendo de nada, né? Então eu pesquisei como cuidar melhor das minhas unhas e hoje em dia elas crescem, finalmente. Eu aprendi a cuidar delas melhor, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês que é possível sim ter unhas grandes e naturais. Aí são os cuidados. Primeiramente eu tiro o esmalte, eu sempre tô com alguma base fortalecedora para crescer, entendeu? Aí eu tiro com acetona. É removedor de esmalte, eu sempre procuro usar removedor de esmalte sem acetona. Tiro bem bonitinho, aí depois eu lavo com sabonete líquido, escovo ela com as escovinhas de unha, esfolio, procuro esfoliar as cutículas também. Quando eu passo a base nas unhas para crescer ou fortalecer, eu procuro sempre passar embaixo também. Vocês podem ver que minhas unhas tem um pouco de amareladinho embaixo, não é sujeira, tá, gente? É base mesmo para crescer e fortalecer as unhas que eu passo embaixo. Porque quando elas molham, vocês podem observar nas unhas de vocês, quando vocês lavam a louça ou lavam a roupa, as unhas de vocês ficam transparentes quando não tem nada. É porque eu não sei explicar exatamente o porquê, né? Se alguém souber, me explica. Mas na minha cabeça elas ficam mais mole, entendeu? Quando não tem nada. Passando em cima e embaixo protege melhor. Na minha cabeça funciona assim. Eu sempre procuro serrar também as minhas unhas nesse formatinho aí, ovalzinho. Às vezes elas ficam bem pontiagudas. Mas aí como eu sou muito desastrada, eu acabo me rasgando. Mas ultimamente eu tô usando elas assim, oval. Essa daí eu tava cortando tempero e sem querer eu taquei a faca na unha. Aí eu tenho serrado ela de levezinho assim, só por cima, pra ir saindo essa lasquinha. E sempre passando base pra ela não quebrar. E sempre que eu vou serrando, eu vou medindo, comparando uma com a outra pra saber se elas estão no mesmo tamanho. Eu sou assim, não sei dizer como é a palavra certa, mas tem que estar bonitinha, certinha, igualzinha. Aí eu vou sempre serrando do mesmo tamanho, da mão com a outra. Me dá uma agonia se eu ver uma unha maior do que a outra. Aí aqui eu passo mais um pouquinho da escovinha. Ainda tava úmida porque eu tinha acabado de passar a escova com sabão pra poder tirar aquele pozinho da unha lixada. Escova bem escovadinha pra poder tirar o pó da unha. Aí essa daqui é uma base que eu aprendi a fazer aqui no YouTube mesmo, pesquisando, ó. Aí tem o que nessa base? Óleo de coco, óleo de rícino e alecrim, se eu não me engano. Eu peguei essa misturinha e no outro dia eu já comecei a usar. Essa basezinha não, esse óleo é um óleozinho, né? Uma mistura de óleo com cravo, é pra crescer as unhas e fortalecer. Aí eu sempre passo o olhinho depois que eu serro as unhas, pra hidratar a cutícula. Passo bem mesmo, melo bem as unhas. Depois eu vou empurrando a cutícula com a minha própria unha. Tem quem empurre a cutícula com um empurradorzinho normal. Aquilo dali eu não gosto de usar porque me machuca. Eu sinto que eu acabo pesando a mão com ele e às vezes eu acabo machucando a minha cutícula. Aí eu prefiro empurrar com a própria unha mesmo. E vou empurrando, isso demora. E vou tirando as cutículazinhas que vai saindo. Empurro todas as unhas. Tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência.
Eu não mostrei no vídeo, mas teve algumas unhas que eu precisei tirar a cutícula com um alicate. Mas não era quase nada de cutícula, era só que às vezes fica só um cantinho, fica dolorido. Às vezes a gente fica empurrando com a unha e acaba que quando a gente arranca, parece que arranca assim um pedaço da alma, sabe? Foi só assim que eu tirei com o alicate, um pedacinho de nada. Aí depois de eu ter empurrado todas as cutículas, eu vou com essa basezinha aí que eu tenho usado ela. Comprei um kit, é quatro bases. Uma é pra crescer, uma é pra endurecer as unhas, a outra é pra usar quando as unhas estiverem quebradiças. A outra eu não me lembro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas que eu tô usando ultimamente essa daí pra crescer as unhas, como eu falei pra vocês. Eu aplico em cima das unhas e embaixo. Esse esmalte aqui, gente, deu a doida, assim. Vou misturar 2 esmaltes aqui vendo que dá. Que era o branquinho Paetê com brilho com esse da Risqué. Os dois é da Risqué, com esse vermelho beige aí. Eu misturei o restante que tinha no outro e ficou essa cor aí que eu amei. E olha que eu nem gosto de rosa, vocês acreditam? Fiquei apaixonada por essa cor. Eu sempre tive essa arrumação de misturar esmalte. A primeira mistura que eu fiz desse vermelho com esse branco aí foi um rosinho bem clarinho, bebê. Ficou lindo, eu fiz no do pé, eu pintei ele na do pé. Aí depois eu misturo o restante do vermelho todinho no branco e ficou essa cor aí. Aí eu pintei na mão. Mas eu amei. Aí a primeira mão que eu fiz. Aí aqui já é a segunda mão que eu passei. Não mostrei pintando não, porque comeu muito tempo. E tava muito ruim também pra gravar pintando. Aí já é aqui com a segunda mãozinha de esmalte. Gente, uma dica. Sempre quando eu pinto as unhas, quando eu termino de esmaltar, demora um pouquinho, eu passo um olhinho por cima. Aquele óleo mesmo que eu uso pra hidratar as unhas, eu passei assim, uma palhetazinha em cima de cada unha e esfreguei, pra evitar de borrar a unha. Sempre também quando as unhas já estão secas, eu hidrato a mão, hidrato as unhas, passo hidratante nas unhas, passei óleo também de novo, porque eu não mostrei, tá? Pronto, agora é só o cuidado que vocês devem manter depois de esmaltar as unhas. Passar a semana todinha hidratando, passando um olhinho de vez em quando. Eu gosto de hidratar principalmente minhas unhas, minhas mãos, porque é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando eu vou dormir, porque durante o dia eu molho muito a mão, aí vai saindo hidratante. Mas eu gosto de hidratar mais à noite, porque aí passa mais tempo hidratante na mão. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o gostei, comenta qual dessas partes vocês já faziam, o que vocês fazem diferente. Serve como dica pra mim também, né? E aí, vocês gostaram? E a cor? O que vocês gostaram da cor? Deixa aí no comentário.